Bom, pessoal, na aula de hoje estudaremos uma das aplicações mais legais da eletrostática, que é aquilo que nós chamamos de blindagem. Inclusive, no final da aula de hoje, veremos um dos experimentos mais famosos da física, a chamada gaiola de Faraday. Vamos em frente, sem medo de sermos felizes. Inicialmente, pessoal, vamos estudar o campo elétrico no interior de um condutor. A gente já viu, pessoas, que as cargas elétricas de qualquer condutor eletrizado acabam se distribuindo na superfície desse condutor, até que a gente atinja o chamado equilíbrio eletrostático. Portanto, não é a primeira vez que nós estudamos esse arranjo mostrado na figura. Percebemos aqui que este corpo está com excesso de cargas elétricas positivas e que essas cargas elétricas positivas acabam se espalhando na superfície do condutor, já que, de acordo com a lei de Dufay, cargas de mesmo sinal acabam se repelindo. Então, todas essas cargas aqui representadas se repeliram até atingir essa configuração demonstrada. Dizemos que no momento em que elas se repeliram ao máximo, elas atingem essas posições. Essas posições dizem respeito justamente ao equilíbrio eletrostático previamente mencionado. Pessoal, algo que nós não fizemos até agora para essa situação, até porque nós não sabíamos o que era o campo elétrico, era calcular o campo elétrico resultante no interior desse condutor. Então, temos aqui o arranjo mais uma vez, e dessa vez eu tive o cuidado de colocar aqui esse ponto no centro da nossa esfera. Tudo bem? Vamos pensar assim, pessoas. Sabemos que quando temos cargas elétricas positivas, o campo elétrico gerado por essas cargas é um campo elétrico divergente, de tal sorte que tomarei o cuidado de desenhar linhas tracejadas aqui para que nós possamos compreender como é que as linhas de campo vão se comportar ao analisarmos cada carga elétrica positiva separadamente. Antes de tudo, lógico, escolheremos uma carga elétrica inicial. Por questões de escolha mesmo, eu trabalharei primeiramente com aquela carga positiva superior. Se a gente pega as linhas de campo, como a gente tinha dito antes, esperamos aqui linhas de campo divergentes ao ponto em que essa carga elétrica está localizada. Então é lógico que, como a gente sabe que esse ponto central está abaixo dessa carga superior, então a gente nota que esse carinha tem aqui uma linha de campo para baixo. Vamos chamar essa linha de campo aqui representada pelo vetor do campo elétrico E. Muito bem. Quando a gente olha para essa carga que estaria a nordeste neste nosso desenho, nesse nosso arranjo, ele também é um campo divergente, então quer dizer que em relação ao ponto central, nós temos o campo elétrico aqui. Como a gente tem uma esfera, a distância ao centro é sempre a mesma, que é o raio dessa esfera. Então é por isso que esse campo elétrico é sempre o mesmo, em módulo. Lembre-se que o campo elétrico é calculado como K, que é a constante eletrostática, vezes a carga geradora, e a gente divide isso pela distância ao quadrado. Como é sempre o mesmo meio, é sempre o mesmo valor de carga e a distância é sempre a mesma, estamos sempre pegando o mesmo módulo de campo elétrico. Muito bem. Essa carga que está aqui na direita vai gerar aqui nesse ponto um campo que aponta para a esquerda. Lembre sempre que o campo é divergente. Quando a gente olha para essa carga, verificamos aqui um vetor campo elétrico desenhado na figura. Vamos agora para essa, que vai gerar um campo elétrico aqui para cima. Vamos aqui para essa, entre o sul e o oeste, na posição sudoeste, portanto.
gerando ali uma linha para cá, para Nordeste, né? Linhas de campo repulsivas, legal. Aqui na esquerda temos uma linha de campo para a direita. E aqui a gente tem uma linha de campo para cá, finalizando aqui a análise para as cargas positivas e seus respectivos campos elétricos criados. Em síntese, nós temos o seguinte: quando a gente começa a tratar vetorialmente esses campos elétricos, nós notamos que esse de cima anula-se com esse de baixo, que esse apontando para a direita anula-se com esse carinha apontando para a esquerda. Esse carinha no sentido nordeste anula-se com esse carinha no sentido sudoeste. Esse carinha no sentido sudeste acaba se anulando com esse carinha no sentido noroeste. Muito bem, então quer dizer que todos os nossos vetores foram cancelados. Quer dizer que o vetor resultante é igual a zero. Portanto, o campo elétrico interno a essa esfera é igual a zero. E é isso, pessoas, que diz respeito à blindagem eletrostática. É o fato de que as cargas elétricas se distribuíram na superfície de um condutor eletrizado e, por conta disso, o campo elétrico em seu interior será nulo. Lembre-se também que campo elétrico e força elétrica estão relacionados, de tal forma que se o campo elétrico resultante é zero, então a força elétrica resultante também é zero internamente ao condutor. Cabe dizer, meus amigos e minhas amigas, que a blindagem eletrostática também é verificada para um caso bastante trabalhado por nós em aulas anteriores, a indução eletrostática, um dos processos de eletrização que nós estudamos na aula número 3 desta playlist de eletrostática. O que é que a gente tinha naquelas aulas? A gente tinha, inicialmente, um corpo condutor neutro, que é esse carinha daqui, e ele está pendurado por um fio isolante. E a gente tem, a uma certa distância, de tal forma que ainda não existe interação elétrica, um bastão que está inicialmente eletrizado. Digamos aqui, em nosso exemplo, que esse bastão esteja carregado positivamente. O que nós fazemos é a aproximação entre esses dois corpos, de tal maneira que nós temos essa configuração. Isso acontece porque as cargas positivas atraem as cargas negativas do corpo que estava inicialmente neutro. Se estava inicialmente neutro, é porque o número de cargas elétricas negativas se igualava ao número de cargas positivas. Note que aqui tomei o cuidado de representar 3 cargas negativas e 3 positivas. Veja que esse corpo ainda mantém essa igualdade, então ele não está eletrizado no momento, mas ele está polarizado. Portanto, como eu ia dizendo, essas cargas positivas do bastão vão atrair as cargas negativas e, consequentemente, as cargas positivas ficarão do outro lado, já que a gente tem uma repulsão com as cargas positivas do bastão que nós estamos considerando. Vamos pensar agora em termos de campo elétrico, porque essa análise da polarização nós já sabíamos fazer. Veja bem, pessoinhas, como nós sabemos, esse bastão está eletrizado positivamente. E a gente sabe que cargas positivas geram campo elétrico divergente. Então, se a gente pensar, por exemplo, nessas carguinhas que estão concentradas aqui no bastão, a gente verifica que eles acabam tendo para cá uma linha de campo para a direita. Então quer dizer que o campo gerado nesse corpo amarelo pelo bastão eletricamente carregado
é uma linha de campo que aponta para a direita. Eu chamarei isso aqui de EB, para que você compreenda que é o campo elétrico gerado pelo bastão. Pessoas, qual será o campo elétrico que é gerado pelas cargas elétricas polarizadas dessa esfera amarela? É muito simples, basta você lembrar que nas aulas anteriores eu disse para vocês que o sentido do campo elétrico, quando a gente pega campo elétrico uniforme, é sempre da placa positiva para a placa negativa. Aqui se mantém o mesmo raciocínio. O sentido do campo elétrico será da região positiva para a região negativa. Então será da direita para a esquerda. O interessante, pessoinhas, é que, como nós temos dois vetores que estão na mesma direção, porque o campo elétrico gerado pelo bastão e o campo elétrico gerado pela própria esfera, que eu chamarei de EE, estão na horizontal, só que um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Então, nós temos o equilíbrio entre esses dois vetores. A soma vetorial aqui dá igual a zero. Então, mais uma vez, o campo elétrico interno resultante é igual a zero. A blindagem eletrostática está garantida. Pessoinhas, algo que nós tínhamos anteriormente também era que quando a gente aproximava um corpo eletricamente carregado de um pêndulo eletrostático, a gente observava uma certa atração. Logicamente que nessa figura, esse carinha da direita seria o nosso pêndulo eletrostático. Veja que à esquerda nós temos um corpo inicialmente carregado com uma carga elétrica negativa. Aqui a gente também tem uma polarização, porque a gente nota que esse pêndulo ele tem aqui pendurado um objeto neutro, que é essa esfera meio laranja daqui. Então, como a gente sabe, essa carga negativa vai repelir as cargas negativas desse cara para a direita. E a gente tem aqui, à esquerda dele, um excesso de cargas positivas. Por enquanto, nenhuma novidade. É inclusive o que nós vimos agora há pouco no nosso exemplo anterior. Pessoas, a novidade aqui é quando a gente coloca esse pêndulo eletrostático no interior de uma gaiola metálica. Nesse caso, você vai verificar que esse pêndulo, a sua esfera, na verdade, a esfera que está pendurada a ele, não é mais atraído por essa carga negativa. Sabe por quê? Porque a gente tem blindagem eletrostática. Então, olha bem o que acontece. Quando a gente verifica que essa carga negativa acaba fazendo com que as cargas dessa gaiola fiquem positivas aqui por atração e negativas do outro lado por repulsão, a gente tem o que, pessoas? A gente tem uma região positiva, tem uma região negativa. Então o campo elétrico vai sempre do polo positivo para o polo negativo. Então aqui a gente tem um campo elétrico para a direita. Concorda comigo? Quando a gente olha para essa carga externa, ela tem um valor ali negativo. Então quer dizer que o campo elétrico é convergente. Ela puxa as linhas de campo para esse ponto em que ela está localizado. Então quer dizer que ela vai pegar essa gaiola com um vetor aqui para a esquerda, de tal forma que esse carinha daqui se anula com esse carinha daqui. Então, como essa gaiola é metálica, ela é uma condutora. E como a gente sabia, já era esperado, o campo elétrico interno para um condutor é igual a zero. Como o campo elétrico é igual a zero, quer dizer então que esse pêndulo não vai mais sofrer atração, porque a força também será igual a zero. Você até pode colocar inúmeros medidores elétricos aqui dentro dessa gaiola que você verificará
o campo interno é nulo. A gente não tem a interação do que está dentro da gaiola com o que está fora. Nós tivemos aqui uma blindagem. Por isso que o fenômeno é chamado de blindagem eletrostática. Esse experimento elucida bastante a gente o porquê do nome ser esse, né? Inclusive, a gente vai ver agora uma das aplicações mais legais da blindagem eletrostática, que é justamente a gaiola de Faraday, a qual eu me referi no início da aula de hoje. Ela foi inventada em 1836 e também pode ser chamada, ocasionalmente, por escudo de Faraday. Nada mais é que um compartimento metálico capaz de proteger um corpo em seu interior de descargas elétricas, através, justamente, do tema de hoje, que é a blindagem eletrostática. Vamos estudar isso mais a fundo. Imagine que nós tenhamos aqui um carinha dentro de uma gaiola metálica, que seria a gaiola de Faraday, e que ele esteja numa região com várias nuvens carregadas. No caso do Faraday, ele utilizou geradores de alta potência que pudessem gerar descargas elétricas, algo que também pode ser gerado por nossas nuvens carregadas, um dia de tempestade. O que é que acontece? Temos aqui a descarga elétrica. Ora, o próprio nome fala, é uma descarga de cargas elétricas, mas a sorte desse carinha é que ele está no interior de uma gaiola metálica, e o metal é um excelente condutor, como nós sabemos das aulas anteriores. Então, essas cargas elétricas acabarão se espalhando pela superfície do metal, assumindo a posição de equilíbrio eletrostático representado aqui nesse nosso esquema. E, como nós discutimos, o campo elétrico interno é igual a zero. Então quer dizer que esse carinha não vai interagir com as descargas elétricas ou com qualquer outra fonte elétrica que esteja fora desta gaiola de Faraday. Esse exemplo ele pode ser aplicado a diferentes situações do cotidiano. Numa situação de tempestade, por exemplo, lógico, não pode ser o dilúvio da Arca de Noé. Numa tempestade moderada, é seguro ficar no interior do carro, porque o carro ele tem uma superfície metálica. A carcaça é formada por metal e dentro a gente tem ali cadeiras revestidas basicamente de tecido ou de couro, que são materiais isolantes. Então, se um carro ele for contemplado por um raio, por exemplo, não vai ter grandes perigos inicialmente, a não ser que seja uma descarga muito poderosa, o que pode acontecer também, porque a carga elétrica em excesso vai se distribuir pela superfície do carro, garantindo aqui a proteção de quem está em seu interior. Isso acontece bastante também em aviões. Os aviões estão em contato com as nuvens muitas vezes. Então eles estão em regiões em que a gente tem muito atrito, muita descarga elétrica, e algumas dessas descargas acabam atingindo o avião. Mas, pela blindagem eletrostática, como o avião também tem uma carcaça metálica, quem está no seu interior vai ser protegido. E aí cabe aquela ressalva mais uma vez, a não ser que seja um raio digno da fúria de Zeus. Aí sim não teria jeito e a blindagem eletrostática poderia inclusive ser quebrada. Voltando lá para o exemplo do carro, inclusive, imagine que uma pessoa esteja dentro do carro e que esse carro tenha entrado em contato, por exemplo, com a fiação de um poste. Digamos que um fio se rompeu e caiu em cima do carro. Se a gente tiver alguém dentro do carro, esse alguém está protegido, porque por blindagem a gente sabe
que as cargas vão se distribuir pela carcaça do carro e o campo elétrico resultante internamente ao carro será igual a zero. Porém, quando uma pessoa desavisada vai abrir a porta do carro, por exemplo, ela vai pegar um pouco dessas cargas elétricas, o que vai quebrar a blindagem eletrostática. Se essa pessoa tocar em alguém que esteja dentro do carro, segura, por exemplo, pode ser que essa transferência de cargas aconteça e a pessoa que estava dentro, segura anteriormente, possa ser prejudicada, possa receber um pouco dessas cargas elétricas, o que pode ser fatal. Vez ou outra, nós escutamos notícias tristes nesse sentido. Vamos agora resolver algumas questões que envolvem o que nós estudamos na aula de hoje. Temos aqui uma questão do Enem 2010. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de... Então, nas nossas alternativas, queremos saber se o material da caixa era de madeira ou se era de metal, e também por que é que isso acontecia. Pessoal, é muito simples. A gente sabe que esse carinha precisa ser de metal. Isso porque a gente viu que a blindagem eletrostática acontece somente em materiais condutores. E a madeira não é um exemplo de material condutor. Pelo contrário, é um exemplo de material isolante. E por que é que a blindagem eletrostática é que explica esse fenômeno? Galera, a gente sabe que na blindagem eletrostática, o campo elétrico interno é igual a zero. Veja que a ligação é feita pela radiação eletromagnética de um aparelho até o outro. Ora, a radiação eletromagnética depende diretamente do campo elétrico. Então, se a gente retira a ação do campo elétrico interno à caixa, a gente tem que ele não receberá essa radiação eletromagnética. Então, a ligação não será efetuada. Então, nossa resposta seria a letra B. Ela diz que o material é de metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. A letra C fala que o telefone não funcionava porque o material, que seria o metal, refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Falso. Ele não reflete toda a radiação. Ele pode até refletir uma parte, mas não toda. A gente sabe que ele vai receber radiação, isso vai excitar as cargas elétricas, mas elas vão se distribuir ao longo da superfície metálica. A letra D diz que o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Isso está falso, porque as dimensões aqui não são importantes nesse caso. O material é que vai fazer essa distinção devido à possibilidade de termos aqui a blindagem eletrostática. Muito bem, vamos aqui para a próxima questão. A gaiola de Faraday nada mais é do que uma blindagem eletrostática, ou seja, uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do espaço.
A respeito desse fenômeno, considere as seguintes afirmativas. Primeira delas, se o comprimento de onda de uma radiação incidente na gaiola for muito menor do que as aberturas da malha metálica, ela não conseguirá o efeito de blindagem. Essa aqui está verdadeira. Para que a gente possa justificar, é necessário que a gente faça aqui uma pequena interdisciplinaridade com a ondulatória. Galera, a gente sabe que as ondas obedecem à equação fundamental da ondulatória, em que a sua velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a sua frequência. Como a gente está pegando a mesma radiação, então essa velocidade é constante, o que faz com que frequência e comprimento de onda sejam grandezas inversamente proporcionais. Como aqui a gente pega um comprimento de onda muito pequeno, consequentemente a gente pega uma frequência muito grande. Pessoas, uma frequência muito grande indica que essa onda possui também uma alta energia, e essa energia é suficiente para fazer com que ela contorne pequenos obstáculos. É um fenômeno ondulatório que a gente chama de difração, quando a onda consegue contornar certos meios. Para que isso aconteça, realmente o seu comprimento de onda precisa ser menor que a abertura que está fornecida pelo material. Então, realmente, se a gente pegar uma frequência muito grande, a gente consegue penetrar a caixa e isso vai fazer com que a blindagem não ocorra. Uma caixa ideal para a blindagem eletrostática seria uma caixa perfeitamente maciça, que não permitisse a entrada de nenhuma onda, seja ela de alta frequência, seja ela de baixa frequência. Então a primeira proposição está verdadeira. A segunda proposição diz assim: se o formato da gaiola for perfeitamente esférico, o campo elétrico terá o seu valor máximo no ponto central da gaiola. Isso está falso. A gente sabe que no ponto central, que é um ponto interno ao material condutor, nós não temos campo elétrico. O campo elétrico interno é igual a zero. Então não é o valor máximo, é o valor mínimo. Terceira proposição. Um celular totalmente envolto em um pedaço de papel alumínio não receberá chamadas, uma vez que está blindado das ondas eletromagnéticas que o atingem. Verdadeiro. Um papel alumínio revestindo o celular vai fazer com que esse celular fique no interior de um material condutor, que pode sofrer ação da blindagem eletrostática, já que o seu campo elétrico interno vai ser sempre igual a zero, independentemente de quais sejam os agentes externos ao papel de alumínio, que é justamente o que a gente viu na questão anterior, né? Então a terceira proposição está verdadeira. A quarta proposição diz assim: as cargas elétricas em uma gaiola de Faraday se acumulam em sua superfície interna. Falso. Se acumulam em sua superfície externa, graças à repulsão mútua das cargas elétricas em excesso, o que nos garante o equilíbrio eletrostático. Muito legal. Verdadeiras primeira e terceira proposições. Nossa resposta seria a letra B, de bronquite. A última questão diz o seguinte: a gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no interior da gaiola é: letra A, uniforme horizontal? Falso. A gente sabe que no interior da gaiola nós temos um campo elétrico nulo. Então a letra B, ela começa legal, mas aí ela fala que é apenas na região central onde está a pessoa. Aí fica falso.
Qualquer ponto interno que a gente pegue, o campo vai ser zero, não somente na região central. Letra C. Mais intenso próximos aos vértices, pois é lá que as cargas mais se concentram. Galerinha, essa letra C mexe com algo que nós não vimos ainda, mas veremos nas próximas aulas, que é algo chamado de poder das pontas, que diz que as cargas elétricas se acumulam mais em regiões de maior curvatura. Mas veja que não é por conta disso que esse carinha fica livre, né? Porque, veja, por mais que seja mais intenso nas curvaturas maiores, a gente ainda teria campo elétrico no restante da superfície externa, né? Então não é por isso que esse carinha vai ficar vivo. A letra D de diarreia diz que é uniforme, enfim, a gente já pode desconsiderar aqui, né? Então nossa resposta seria realmente a letra E de ebola, diz que o campo elétrico no interior é inteiramente nulo, o que está condizente com o que nós estudamos na aula de hoje. Bom, pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa também um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!